noite vamos ler o texto que está em Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Ezequiel 37, do verso 1 ao 14, a palavra de Deus diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor nos deixou registrada. Palavra de vida, palavra da verdade, verdade que liberta. E é dessa palavra que nós precisamos esta noite. Não é só de pão que vivemos, mas de toda palavra que procede de tua boca. Essa nos alimenta, nos mantém, nos firma. E é essa que te pedimos em oração. Queremos ouvir a tua voz. Não os homens com suas doutrinas e filosofias, mas a palavra que procede do Senhor. Traga vida à nossa vida, Pai. Queremos ouvi-lo e por isso te pedimos, fala ao nosso coração. E para isso eu entrego a minha vida a ti, querendo ser um instrumento em tuas mãos, peço tua graça e tua misericórdia sobre mim. E clamo pela unção do teu Espírito, para que neste poder a palavra seja ministrada. Pelo Espírito Santo de Deus, chegue ao nosso espírito e transforme a nossa vida. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Como disse aqui pela manhã, Ezequiel, um profeta de Deus, um homem usado pelo Senhor, que viveu e que vivia em Jerusalém, a capital do reino, mas que havia sido também levado cativo, juntamente com o povo todo, para a Babilônia, porque foram invadidos, foram feitos como escravos, aprisionados e levados, sequestrados. E Ezequiel, mesmo sendo profeta, estava junto com esse povo, vivendo esta realidade. E diz a história que durante 22 anos ele profetizou lá no exílio ao povo de Israel. Ele foi a voz de Deus
sua liberdade tolhida e agora estar como escravos numa terra distante, debaixo da tirania de um outro povo. E durante esses anos, Ezequiel foi instrumento de Deus para levar a palavra do Senhor. E esse povo tem uma história, o povo de Israel, você conhece a história na Bíblia, um povo que já tinha sido um povo forte, de vitórias, liderado desde Josué, desde Moisés, acostumados à vitória, acostumados à conquista. Com Davi, o reino também se expande, se solidifica. Com Salomão, filho de Davi, esse povo experimentou uma grande riqueza. Então era um povo abençoado, próspero, em todos os sentidos, já tinha vivido essa experiência. Um povo que viveu e experimentou por muitos anos a glória de Deus. Viram milagres, viram bênçãos, sentiram a direção e a condução do Senhor ao longo de suas vidas. E agora, esse mesmo povo padece da vergonha da escravidão, da vergonha da prisão, consequência dos seus próprios pecados, consequência dos próprios erros cometidos e do abandono do Senhor, mesmo diante do mau exemplo do povo irmão Israel, porque já nessa época o reino era dividido entre Israel e Judá. Israel é eliminado muitos anos antes, pelos mesmos motivos, mas mesmo diante disso, Judá não tomou jeito e teve um destino parecido, ser tomado, ser escravizado e viver esta situação muito ruim relatada na Bíblia Sagrada. E nesse livro, o profeta, então, Ezequiel, profetiza da parte de Deus uma palavra para este povo, vivendo esta circunstância que eu narrei aqui para você. E a mensagem de Deus por Ezequiel, como a gente viu hoje aqui pela manhã, é a mensagem do amor de Deus. Mesmo tendo sido o que eles estavam vivendo, consequências do seu castigo, consequências da sua disciplina, melhor dizendo. E a Bíblia diz que Deus disciplina a quem Ele ama. Mas Deus ama o seu povo. Mas o seu povo errou, pecou, se afastou, e por amor precisava ser disciplinado, corrigido. E o livro e as profecias de Ezequiel falam desse amor, porque é um amor que se mostra na promessa de restauração, dizendo: é ruim a situação que você está vivendo, é culpa sua, mas eu ainda te amo, e eu vou restaurar você, e eu vou transformar a vida daquele que quiser ser transformado, daquele que realmente se submete a mim, eu transformarei a sua vida. Então, a mensagem de Deus por Ezequiel é que, mesmo sendo tudo isso consequência do pecado e do afastamento do povo, a promessa era de restauração. E nessa passagem de Ezequiel 37, especificamente, Ezequiel tem um encontro com Deus e Deus dá a ele esta visão, e ele olha e vê um vale grande, cheio de ossos, cheio de esqueletos de cadáveres, não é? E ele olha para essa imagem terrível que está diante dele, e ao longo e ao desenrolar da história, Deus vai dizer a ele que Israel é representado por esse vale. O povo de Deus é este vale. A mensagem de Deus é: o que você está vendo é a situação do meu povo, como um vale de ossos secos, sem vida, tenebroso, apavorante. É essa a situação que o meu povo está vivendo. Mas ele faz essa comparação e, ao mesmo tempo, ordena ao profeta a restauração, mostrando que há uma promessa de restauração. E o plano de Deus não era a destruição de Judá, muito pelo contrário. A promessa de Deus por Ezequiel é que, passados os anos da disciplina, Deus restauraria novamente este povo de duas maneiras: primeiro, politicamente, e depois, espiritualmente. E a gente vê essas duas etapas se cumprindo na profecia de Ezequiel. Primeiro, ele profetiza e aqueles ossos ganham carne, ganham tendões, ganham pele, ganham forma.
mas depois faltava-lhes o Espírito. Então, são as duas restaurações prometidas por Deus: restaurar o povo politicamente para se tornarem de novo uma nação, e depois restaurá-los espiritualmente para que pudessem estar de novo vivendo em comunhão com Deus, que nunca deveria ter sido abalada. Então, esse texto mostra por Ezequiel, por palavra de Deus, o que Deus programava para Israel, para o povo de Judá. Mas esse texto, como disse também na mensagem pela manhã, não está restrito a Israel, porque ele apresenta princípios de Deus. E esses princípios podem e devem ser aplicados à igreja. Porque a igreja hoje é também enxertada nesta mesma videira e é hoje considerada povo de Deus. Da mesma forma que Israel, da mesma forma que Judá, a igreja é o povo de Deus. E as promessas e os princípios contidos no Antigo Testamento podem ser aplicados à igreja usando este princípio. Então, aquilo que Deus tem para Israel como seu povo, tem também para a igreja. As promessas de Deus também podem ser estendidas à igreja do Senhor na qualidade de povo de Deus. E quando as situações são semelhantes, nós podemos esperar reações semelhantes também da parte de Deus. Já disse aqui várias vezes que nós somos povo de Deus, temos privilégios. Jesus mesmo disse: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Somos aqui pessoas escolhidas por Deus, salvas do pecado. Estávamos mortos em delitos e pecados, recebemos vida através do Espírito Santo. Tudo isso, obra de Deus na nossa vida. Isso nos coloca numa situação de privilégio. Somos um povo privilegiado, porque temos relacionamento com Deus, temos bênçãos da parte de Deus. Mas também nós, que desfrutamos desta situação, como Israel e Judá desfrutavam, podemos também, por nossos erros, por nossas culpas, nos afastar dos princípios de Deus e deixar que idolatria entre no nosso coração, desobediência se instale na nossa vida, e as consequências serão as mesmas. Deus nos disciplinará, porque Deus disciplina a quem Ele ama. Deus nos corrigirá, porque Deus corrige ao filho que ama. Então, as mesmas consequências nós podemos ter. E muitas vezes a igreja, quando eu digo a igreja de um modo geral, ela tem, às vezes, se tornado como um vale de ossos secos, por causa da qualidade daqueles que são chamados povo de Deus, por causa dos pecados, por causa das coisas estranhas que às vezes acontecem no meio da igreja de Jesus, e muitas delas se aparentam ali como um vale de ossos secos, que precisa de avivamento, que precisa de restauração. Tenho falado esses dias, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então é completamente contraditório que um cristão não tenha vida, que um cristão esteja como um osso seco, não tenha vida em si mesmo. Se nós recebemos vida, estávamos mortos, mas agora estamos vivos, graças a Deus. Então é completamente incoerente que um cristão, por causa dos seus erros e pecados, acabe se tornando novamente como um defunto, um símbolo de uma caveira, né? Que é o símbolo que a gente associa à morte. Não há lugar para isso. Mas às vezes isso acontece e nós podemos presenciar isso em cristãos e às vezes até numa igreja inteira. E a palavra de Deus é a mesma, porque não é essa a situação que Deus tem para nós. O que Ele deseja é restauração, o que Ele deseja é avivamento, é trazer vida àquilo que está morto. E aí eu quero olhar para esse texto e absorver dele os princípios, para perceber de que forma Deus aplicaria isto também na igreja do Senhor, que vive circunstâncias parecidas com esta. Não digo que seja a nossa, mas também pode ser. Individualmente, pode ser que tenhamos aqui alguns esqueletos,
Algumas pessoas que precisam de avivamento, que precisam de restauração. E essa, irmãos, a boa notícia é a especialidade de Deus. E o primeiro princípio que eu vejo está logo no início do texto. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, veja, com letra maiúscula, pelo Espírito Santo, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Coisa interessante esse início do capítulo 37. Você quer ser um profeta de Deus? Você quer intimidade com Deus? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Todos nós assim desejamos. E aí você imagina que o Espírito Santo vai te levar a lugares maravilhosos, né? De repente ele pega você e te deixa no meio de um vale de ossos secos. Bacana isso aí, não é? Olha, é tudo que eu sonhei na minha vida, né? Queria tanto visitar um vale de ossos secos. Alguém gostaria disso? E é interessante observar que às vezes é assim que Deus trabalha. Veja, com Jesus aconteceu a mesma coisa. O Espírito Santo levou aonde? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, levou ao deserto. Para quê? Para passear, ver o deserto? Não, para ser tentado pelo diabo. Não era um passeio do deserto, né? Hoje a gente vai para o deserto. Aliás, eu estou doido para ir para o deserto do Atacama, fazer um passeio de moto. Olha que maravilha. Ah, o deserto, que lindo. Mas não para ser tentado pelo diabo, né? Ora, bolas. Mas não foi para passear que Jesus foi para o deserto? Jesus foi para o deserto para ser tentado. Ezequiel, homem de Deus, é levado para o meio de um vale cheio de caveira. Não era o lugar que ele sonhou passar a sua vida. Mas uma coisa que o texto me mostra é que Deus quer levantar profetas. Porque Deus pode agir independente de qualquer um. Deus precisa de alguém aqui para fazer alguma coisa? Não. Deus não precisa de mim, não precisa de você, não precisa de ninguém. Mas Deus quer usar alguém. Agrada a Deus compartilhar com alguém do seu poder, da sua visão. Essa é a função do profeta e Deus quer ainda levantar profetas. No Antigo Testamento, o profeta era um ponto na multidão, era um caso isolado. Mas no Novo Testamento, no tempo da graça, da nova aliança, a Bíblia diz que todos os cristãos devem ser profetas. Por quê? Porque a todos nós foi dada a incumbência de pregar o Evangelho. Foi não? Deus te mandou pregar o Evangelho ou mandou você vir aqui ouvir o pastor Maurício? Deus te mandou pregar o Evangelho. E para pregar, você não vai falar do que é seu, você vai falar do que é de Deus. E ao fazer isso, você é um profeta. O que o profeta faz? Ele conta as suas histórias ou ele conta a história de Deus? Então, todos aqui foram chamados para ser profetas. Deus ainda quer levantar profetas no meio da igreja. Todos deveríamos ser profetas, para que através da nossa boca se profetizasse vida para quem está na condição de ossos secos. Todos nós aqui deveríamos ser instrumentos de Deus para levar a sua palavra. E o que é necessário é que a palavra seja compartilhada. Quando falei ainda há pouco aqui do projeto dos pequenos grupos, o que é isso senão um compartilhamento da palavra, que vai alcançar muito mais do que esse púlpito pode alcançar. Porque vai alcançar a sua casa, a sua vizinhança, as pessoas que você vai levar, que talvez não estivessem aqui. Então a palavra vai mais longe. E aí você será um profeta, porque vai ser um instrumento de propagação da palavra. Esse é o plano de Deus. Deus quer levantar profetas. Mas às vezes vai te colocar no meio de um lugar que você não gostaria de estar. Numa situação que você não sonhou. Não imagino que Ezequiel acordou de manhã dizendo: ah, Senhor, eu queria tanto visitar um vale cheio de defunto. Alguém aqui sonha com isso? Estou com a vontade de ir no cemitério hoje. Alguém acorda com essa vontade? Principalmente aquele cemitério que não tem cova, os ossos estão todos lá jogados. Alguém quer? Não.
Então, às vezes, a gente vai para um lugar que não é o lugar dos sonhos, que não é o lugar do conforto, mas é o lugar da missão. É o lugar aonde você deve estar, e o Espírito Santo é quem vai te levar. E foi assim que aconteceu com o profeta Ezequiel. E os profetas da igreja também vão enfrentar a mesma coisa. O verso 2 diz assim: e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Veja, ele não só é levado ao vale desagradável, como agora diz a Bíblia que o Espírito o fez andar no meio do vale. Se tiver nojinho, não vai, né, irmão? Já viu que profeta de Deus não pode ter nojinho, né? Não pode, não, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não ponho a mão, isso aqui nesse lugar eu não vou. Não tem isso para profeta não, né, irmão? Porque o Espírito faz andar, não é só olhar já era ruim, só estar ali já era ruim. Mas agora você tem que andar no meio, tropeçando nos fêmurs, nos crânios, nas costelas, né? Pisando ali no meio desses ossos, a ponto de ver que estavam sequíssimos, disse aqui o profeta Ezequiel. Os profetas da igreja também são chamados para isso, para não medir aonde vão e o que vão fazer, mas assim aquilo que Deus mandar fazer. Versículo 3, diz o texto: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Os profetas são aqueles que dependem de Deus para agir. E é interessante observar nesse versículo, eu ouvi uma palavra na reunião dos pastores semana passada a respeito dessa passagem, e foi dito ali, o filho do homem, a maneira como Deus chama o profeta, significa a sua humanidade. O profeta não deixa de ser um homem. Ao dizer filho do homem, ele está dizendo, você é humano. Você é um ser humano. O profeta não vira super-homem. Não entra para a Liga da Justiça. O profeta é humano, como eu e você. Por isso Deus diz, filho do homem, assim chama Ezequiel em todo tempo, lembrando sempre da sua humanidade. E o próprio Ezequiel aqui reconhece esta humanidade que lhe é atribuída por Deus, porque ao ouvir a pergunta, podem reviver estes ossos? E aí o que a gente responde? Se fosse um dos profetinhas hoje, né, da prosperidade, claro, é só eu declarar, é só eu dar uma palavra. Não, mas o profeta de Deus não ousa fazer isso. O profeta de Deus diz, Senhor, é o Senhor que sabe. Eu não sei. Eu não digo nem que sim, nem que não. Eu simplesmente não sei. Mas o Senhor sabe. Eu não digo não porque eu não duvido do teu poder, mas eu também não digo sim porque eu não quero abusar da autoridade que o Senhor me deu. Eu prefiro esperar a tua vontade e a tua direção. O profeta age assim. Ele reconhece a sua humanidade e ele se coloca à mercê de Deus. O profeta é alguém usado por Deus. Não faz a sua vontade, mas faz a vontade de Deus. Por isso ele não manda, ele obedece. E ele simplesmente diz, o Senhor o sabe. Eu dependo do Senhor. Se o Senhor não quiser, não há como a minha vontade prevalecer a sua. Por mais que eu declare, ordene, determine, a minha vontade não prevalece a sua. É o Senhor quem sabe. É a resposta do profeta, que é muito ilustrativa para nós, que nos dá um exemplo muito bom de como nós devemos agir como profetas de Deus. E aí vem o verso 4 e diz assim, disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que revive os ossos é a palavra de Deus. Dá para entender isso? Você percebe que o que dá vida aos ossos não é a palavra do profeta? Não é o berro do profeta, não é o grito do profeta, não é o mantra do profeta, não é a palavra mágica que ele lança, mas o que dá vida ao osso é a palavra de Deus.
A única coisa que traz vida é a palavra. Jesus é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é a palavra viva de Deus. Se Ele veio para me dar vida e vida em abundância, porque vida vem da palavra. E foi pela palavra que eu fui convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo para ser salvo, para ter os meus pecados perdoados e sair da morte para a vida. Então é a palavra que transforma osso seco em gente. É a palavra do Senhor, não do profeta. E Deus diz, olha, profetiza aos ossos. Ossos, ouçam a palavra. Você é profeta? É ou não? Está em dúvida? Você é crente? Então você é profeta. E tem osso aí para você reviver. O que você vai fazer? Não sei. Você vai profetizar e vai dizer, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor, porque elas é que testificam a vida. E a palavra que eu vos tenho dito são espírito e são vida, disse Jesus. Não foi isso que ele pronunciou? Então é essa palavra que nós vamos pronunciar aos mortos, aos ossos sequíssimos que nos rondam, quer dentro ou fora da igreja. A solução é a mesma. Para quem está lá fora, é a palavra. Para quem está morto aqui dentro, é a palavra. Para quem se deixou secar, é a palavra. E a palavra do Senhor é essa que traz a vida, é ela que revive os ossos. E assim foi feito pelo profeta. E aí diz o verso 7, então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Aqui o profeta faz a constatação. Eu fiz o que Deus mandou. Eu profetizei como me fora ordenado, e eu vi uma transformação acontecer. Eu vi o milagre de ossos se juntarem com ossos, corpos se formarem, carnes, pele, tudo isso eu vi acontecer. Mas aí eu percebo que não basta apenas que um corpo se forme. Não basta apenas que a gente tenha cara de corpo, que a gente tenha cara de gente. Ali ele viu ossos que se transformaram em gente. Se ele olhasse, veria pessoas. Não mais cadáveres, ossos, caveiras, mas ele veria caveiras agora cobertas de carne, com pele, com forma, com aparência. Um corpo foi formado, mas a circunstância e a conclusão do profeta é que não adianta um corpo se formar. E essa mesma conclusão a gente traz para a igreja. A igreja é um corpo vivo, não é? É o corpo de Cristo, não é o que diz a Bíblia? Cristo é o cabeça. Então a gente pensa assim, ora, se formar um corpo, tá bom. Não, não tá bom se formar um corpo. Porque um corpo apenas formado não tem vida. É preciso espírito. O profeta profetizou e o corpo se formou. O osso virou gente, mas ainda faltava uma coisa. O principal, faltava o espírito. Verso 9 diz assim, então ele me disse, profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. É preciso ter o Espírito de Deus para que esse povo formado tenha vida. Isso, amados, é essencial para nós. O que nós precisamos não é apenas de nos reunir, não é apenas de nos ajuntar, não é apenas de formarmos um corpo. Nós precisamos de vida, e vida está na palavra de Deus.
vida está no Espírito Santo. Eu vim para que tenham vida. Esse é o papel de Jesus para a sua igreja. Por isso nos deu o seu Espírito, para que habite para sempre em nós, para que nós tenhamos vida. Esse é o processo completo. A restauração não estaria completa se apenas o corpo se formasse, mas continuasse inanimado. Era preciso que dentro do corpo entrasse o Espírito. Você precisa do Espírito. Não apenas viver como um corpo, como um zumbi, como um morto-vivo, mas sim como alguém vivo de verdade. Cheio do Espírito, que vem da parte de Deus. E ele disse a Ezequiel: profetiza ao Espírito. Você profetizou aos ossos, agora profetiza ao Espírito. E é assim que esse povo volta a ser um exército. É assim que esse povo caído, arruinado, aprisionado, vai voltar a ter utilidade. Vai voltar a fazer parte do exército de Deus. E como eu disse aqui ainda há pouco, às vezes é a igreja que faz o papel de povo de Deus e que está como um vale de ossos secos. No verso 11 está escrito: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, o povo de Deus. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Às vezes a própria igreja, o povo de Deus, como eu disse, pode se tornar como um vale de ossos secos. E quando é que eu me torno um vale de ossos secos, simbolicamente, analogicamente falando? Quando eu me sinto seco, como ele diz aqui. Estamos secos. Quando eu não tenho mais esperança, nossa esperança pereceu. Quando eu me sinto derrotado, exterminado, estamos exterminados. Não temos perspectiva de vida, não temos esperança de que algo melhor aconteça, não temos um rumo, me sinto seco, me sinto abatido, me sinto fraco. Igreja pode se sentir assim também. Você, cristão, pode passar por um momento em que se sinta como um vale de ossos secos. E para esse momento, a solução proposta é a mesma mostrada na palavra. Profeta de Deus, profetiza aos ossos. Profeta de Deus, profetiza ao Espírito. Ouça a palavra de Deus e o corpo se formará. E o Espírito retornará e você será novamente restaurado como um participante do exército de Deus. Versículo 12. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus está prometendo ressurreição para aquele que está morto. Dizendo, eu vou abrir a sepultura. Você cavou um buraco, você se afundou nesse buraco, como diz, em 7 palmos debaixo da terra, mas eu vou tirar você de dentro desse buraco e eu vou dar vida a você e eu vou restaurar você e vou trazer você de volta para a terra de Israel, para a terra da promessa. Vou trazer de volta você para a terra prometida. Veja, irmãos, não há impossível para Deus. Não há buraco tão fundo que você possa se enterrar que Deus não possa te tirar de lá. Mas você precisa ouvir a profecia. Você precisa ouvir a palavra de Deus. É a única maneira. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor. Eu não sei como está você, a sua vida espiritual, a sua vida física, financeira, não sei da vida da maioria dos irmãos aqui, mas a solução é a mesma. Ouça a profecia, ouça a palavra que é espírito, que é vida,
e deixa ela entrar no teu coração e te tirar dessa cova. Deixa ela te restaurar e te trazer de novo para a terra que Deus te prometeu. Deixa a palavra de Deus se cumprir. Recebe a palavra do Senhor, recebe a profecia de Deus e viva como você sempre deveria ter vivido e jamais ter entrado numa cova, porque você recebeu Jesus para ter vida e vida em abundância. Termina o texto, em ele dizendo no verso 13 e 14: Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Aí você vai saber que eu sou o Senhor. Porém em vós o meu Espírito. Agora, repara, o Espírito está com letra maiúscula. Antes ele profetizou o Espírito com letra minúscula, o Espírito humano. Mas agora ele diz, eu vou colocar em você o meu Espírito e você viverá. Porque o que nós precisamos é do Espírito de Deus. Nós já temos o Espírito, nós já temos um corpo, mas o que precisamos é da ação do Espírito Santo para que a vida vale a pena. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Então nós vamos saber do poder de Deus, nós vamos ver que só o Senhor é Deus e que nele nós podemos confiar. E ele vai cumprir a sua parte da palavra, cumprir a sua parte na profecia, enviará o seu Espírito. A nós cabe apenas receber e viver. Levantar e viver, se deixar tratar pela palavra de Deus e se tornar, como foi dito hoje de manhã, um instrumento do Senhor para levar a cura e a vida por onde quer que você passar. Porque ao mesmo tempo que você pode ser restaurado, você deve se tornar um profeta, para então profetizar aos outros, tanto aos ossos quanto ao espírito, e ser um canal de Deus para a restauração de muita gente. Você quer isso? Então se coloque à disposição do Senhor. Pai, eu te agradeço por essa noite, de ouvirmos a Tua palavra, de meditarmos nela, de entendermos aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração e de nos submetermos à Tua vontade para sermos aquilo que o Senhor deseja que a gente seja. Profetas em Tua casa, profetas nesta geração seca, abandonada. Há um vale de ossos secos pelos quais nós transitamos todos os dias. Basta sair de casa. Ao nosso redor há ossos secos, há gente morta por todos os lados. E conosco está a profecia, conosco está a palavra de vida, que pode reviver os ossos e também dar-lhes o espírito. Conosco está a missão, que a gente faça o que precisa ser feito. Que nós sejamos profetas em Tuas mãos, instrumentos nas mãos do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.